posteriormente, tá bom? A partir de agora a aula está sendo gravada. Os avisos antes de começar a aula, né? Primeiro aviso é que semana que vem, hoje é dia 14, então no dia 21 nós teremos a nossa P2, que é a segunda prova do primeiro bimestre. Então hoje nós estaremos encerrando a teoria, tanto a parte teórica quanto a parte de exercício, nós encerramos hoje, nós finalizamos o conteúdo do primeiro bimestre, vamos chamar assim. Vai ficar faltando para o próximo bimestre, nós falarmos 3 capítulos, basicamente, que é o MHS, falar sobre ondas, que a gente divide em 2 capítulos, ondas 1 e ondas 2. Muito provavelmente, o capítulo sobre gravitação a gente não vai conseguir fazer, tá bom? Então, na aula de hoje eu vou fazer os exercícios, vou falar primeiro sobre hidrodinâmica, né, que é o que a gente ficou faltando na aula passada, e aí resolver exercícios conforme eles forem aparecendo. Está faltando pouquinha coisa, então provavelmente a gente encerra a aula hoje um pouquinho mais cedo. No entanto, a gente vai fazer a aula normalmente, correr agora. Quando for por volta de 8h30, a gente para o primeiro horário, né, vai para o intervalo, e às 8h50 nós retornaremos para encerrar o que estiver faltando da aula. Mesmo que estiver faltando pouquinha coisa, a gente para retornar depois, tá bom? É como se a gente fosse cumprir realmente os 2 horários. Em um determinado horário da aula, eu não sei qual ainda, a hora que eu lembrar aqui, eu vou fazer a chamada, eu vou acessar o Veritas, faço a chamada verbalmente, e aí vocês vão me responder a chamada. Vocês podem abrir o microfone de vocês na hora da chamada, responder, ou então escreve presente aí no chat que eu marco aqui. Vou fazer a chamada tanto no primeiro horário quanto para o segundo horário. Bom? Então, como eu disse para vocês, na semana que vem, dia 21, nós fazemos a nossa prova. E aí, 2 dias depois, eu libero a nota N1 de vocês. Aí vocês vão ficar sabendo qual vai ser a nota N1 de vocês. Se for necessário, não estou falando que nós vamos fazer, mas se for necessário, talvez nós façamos uma prova de recuperação no dia 28. Para aquele caso de algum aluno, se algum aluno perdeu alguma prova, ou se saiu muito mal, e aí, dependendo, então, eu vou falar quais serão as regras para fazer essa prova de recuperação, mas, se for o caso, ela já estaria marcada para o dia 28. Então, no dia 28, para quem sair bem na prova, saiu bem na prova P1 e sair bem na próxima prova P2, não vai ter aula no dia 28. Aí nós vamos aguardar o que a universidade vai nos orientar a fazer, para ver quando é que nós iremos começar o segundo bimestre, tá bom? Então, antes do dia 30 de maio, os professores não podem começar o conteúdo do segundo bimestre. Então, a gente para e aí aguarda as resoluções da universidade para ver o que ela vai falar para nós, tá bom? Então, eu falei da presença, falei da aula de hoje, falei da prova de recuperação, se for o caso. Acho que nós podemos começar a falar sobre fluidos, a hidrodinâmica. Então, eu vou aqui fazer o compartilhamento da minha janela. Deixa eu pegar ele aqui, compartilhar. Então, a partir de agora, vocês já estão compartilhando aí o meu conteúdo. Então, nós vamos fazer a segunda parte, né? Segunda parte de 2 de fluidos, que é a aula do dia de hoje. Na aula passada, que foi, nós falamos sobre a hidrostática, ou seja, os fluidos em repouso. Então, nós definimos pressão, nós definimos densidade, massa específica de um fluido, falamos sobre a força de empuxo, princípio de Arquimedes, princípio de Pascal, e fizemos exercício envolvendo isso. Peso aparente, falamos também.
Então, nós falamos sobre a parte onde os fluidos, eles não estão em movimento. Na aula de hoje, deixa eu só abrir aqui o chat, porque aí, qualquer dúvida, gente, a qualquer momento, vocês podem me chamar pelo chat, ou então liga o microfone e faz a pergunta, tá bom? Então, agora, nós vamos pegar esses fluidos e vamos colocá-lo em movimento. Então, basicamente, a parte mais importante dessa parte de fluidos que nós iremos estudar são dois assuntos, que é a equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Na verdade, a equação de Bernoulli, se você fizer alguns ajustes, você cai na equação da continuidade. Dentro da razão da continuidade, eu vou mostrar para vocês o que é a vazão de fluidos, né, que é a quantidade de litros, por exemplo, por segundo, que passa por uma tubulação. Então, eu vou falar sobre isso com vocês também. Só limpar o óculos aqui, porque deu uma sujada aqui. Muito bem, então vamos começar. Então, nós vamos falar sobre a hidrodinâmica, que são os fluidos em movimento. O problema é que no mundo real, os fluidos, quando eles estão em movimento, ele tem uma complicação muito grande em se fazer esse estudo. Principalmente quando a gente está no início do curso, né? Quando eu falo início do curso, no caso de vocês, a maioria que está no segundo ou no terceiro semestre do curso, então tem muita coisa para se aprender ainda. Então, nós vamos fazer esse estudo do movimento, só que nós vamos fazer, se eu não me engano, são 4 aproximações para facilitar a nossa conta. Se vocês forem fazer estudos, principalmente de mecânica dos fluidos, por exemplo, aí vocês já terão passado por algumas disciplinas onde vão obter mais informação, mais conhecimento para diminuir essas aproximações e poder tratar o nosso fluido como sendo quase real ou real. Então, nós vamos procurar algumas aproximações que transformam os nossos fluidos reais em ideais. O primeiro que eu gosto de colocar, não necessariamente aqui é a ordem de importância de jeito nenhum, tá, gente? É o que eu fui lembrando na hora que eu estava preparando a aula e fui colocando. Ao que nós chamamos de escoamento permanente. Ou seja, a velocidade do fluido em movimento em um ponto fixo não varia. Então, quando o fluido, vamos chamar de líquido, a água, né, que é mais fácil de falar, e quase todos os exemplos a gente vai trabalhar com a água, mas quando a água passa por um determinado ponto da tubulação, a velocidade nesse ponto sempre vai ser constante. Então, o escoamento, ou seja, a quantidade de água que chega nesse ponto é igual à quantidade de água que sai desse ponto. É o que nós chamamos, então, de escoamento permanente. Aqui eu fiz uma representação, né, eu peguei na internet essa figura, para a gente mostrar principalmente essa linha central aqui. Ó. Então, nessa linha central, os vetores são do mesmo tamanho. Então, significa que a velocidade desse fluido ao longo da linha que eu estou mostrando com o pointer aqui, ela é constante. Então, é o que a gente chama de movimento ou escoamento permanente. Aí eu aproveito essa figura para mostrar que existem 2 tipos de escoamento. É o que a gente chama de turbulento, onde nós temos uma variação da velocidade. Então, observe que aqui a velocidade ela toma sentidos e direções diversas durante o movimento dela. Já no escoamento linear, não. Todos os vetores, eles estão caminhando, estão no sentido e a direção constantes. Tá bom? Então, essa também é uma diferença entre os escoamentos. É o que a gente chama de escoamento linear e escoamento turbulento. Obviamente, quando a gente faz essa aproximação dos fluidos real para fluidos ideal, a gente trabalha mais com os escoamentos lineares do que com o escoamento turbulento, tá bom?
Próximo, é o que a gente chama de escoamento incompressível. Ou seja, a massa específica, ou a densidade, né, possui um valor uniforme. Então, se eu pegar, deixa eu marcar aqui no nosso desenho, se eu pegar uma região aqui do nossa tubulação, essa daqui, por exemplo, e uma outra região aqui de mesmo tamanho, eu estou tentando colocar a figura do mesmo tamanho, se eu calcular a densidade do nosso fluido nessa posição e calcular a densidade do nosso fluido nessa outra posição aqui, nós vamos ter a mesma densidade. Então, o fluido, ele não se comprime, por isso que a gente chama que é um escoamento incompressível. Então, a densidade ou a massa específica desse fluido durante todo o nosso estudo, ele vai permanecer constante. Tá bom? Próxima aproximação, ao que nós chamamos de escoamento não viscoso. Esse escoamento viscoso está relacionado com a dificuldade que você tem de um fluido escoar. Então, por exemplo, a viscosidade é definida como a dificuldade de escoamento do fluido. E ele está relacionado com o que nós chamamos de atrito, principalmente com a tubulação. Vamos voltar aqui nessa figura. O movimento turbulento, ele é causado muito pelo atrito que o fluido tem com as paredes aqui do seu recipiente, da sua tubulação. Então, se você tem uma tubulação cheia de irregularidades, além de você produzir um movimento turbulento, você vai produzir atrito do fluido com as paredes. Todo fluido, ele tem um certo atrito com o recipiente que o contém. Então, quanto menor for esse atrito, mais próximo de um fluido ideal nós estaremos. Por isso que nós estamos falando de escoamento não viscoso, tá bom? Quanto maior for a viscosidade do material, mais grosso, vamos chamar ele é. Então, por exemplo, a viscosidade do mel é maior do que a viscosidade da água. Quando a gente, pelo menos, né, talvez, eu estou imaginando que esteja passando na cabeça de vocês, talvez vocês tenham imaginado que quando a gente fala viscosidade, seria escoamento, né, facilidade de escoamento. E é justamente o contrário. A viscosidade é a dificuldade do fluido de escoar, de fluir. Então, quanto maior for essa viscosidade, então você tem mais dificuldade, mais atrito com o material. Aí eu coloquei aqui algumas figurinhas para vocês verem, ó. Aqui, do lado esquerdo, eu tenho grande viscosidade. Observe que o fluido, ele vai fazer essa curva aqui, né? Tá vendo, ó? Obviamente, isso aqui é uma representação, tá, gente? Você não vai ver a curva no fluido. Quando você tem uma pequena viscosidade ou zero, a curva é bem menos acentuada. Tanto é que no centro, você vai ter um escoamento permanente, igual eu falei para vocês. Então, aquela primeira aproximação que eu mostrei para vocês, ela se reflete aqui na terceira aproximação. Quanto menos viscoso for o nosso fluido, mais permanente vai ser o escoamento dele. Ou seja, a velocidade vai ser mais constante. Aqui, eu vou confessar para vocês que eu não sei que material é esse aqui não, tá, gente? Eu peguei na internet essa foto aqui para mostrar para vocês que quanto mais grosso, quanto mais viscoso for o material, menos ele escorre, tá bom? Então, esse aqui está bem mais ralinho, pode ser até o mesmo material diluído, né? Então, esse daqui está muito diluído, ou seja, a viscosidade é muito pequena e ele escorre muito fácil. Se você for olhando aqui na direção para a direita, esse último aqui, ele nem está escorrendo, ó. Todos eles estão colocados na mesma posição para fazer a fluidez.
Uma coisa que é interessante, principalmente quando você vai fazer a troca do óleo do carro, primeiro, é sempre interessante você verificar qual é o óleo indicado no manual do carro, né? Então, você olha lá e você coloca, porque os engenheiros mecânicos foram lá estudar e viram que aquele é melhor. E aí, você tem que observar, então, qual é a viscosidade desse material. Tá? Então, é importante verificar essa viscosidade, porque o óleo, ele vai principalmente ali onde o cilindro do motor, ele vai fazer a movimentação. Então, você tem que ter muito pouco atrito ali. E, justamente, você coloca o óleo lá para diminuir ao máximo esse atrito. E uma outra característica é o que a gente chama de escoamento irrotacional. Então, uma partícula dentro do fluido em movimento não tem movimento rotacional. De novo, a gente vem aqui no turbulento. Ó. Quando você pega uma partícula, ela faz esse movimento de rotação, aí o nosso estudo já fica mais complicado. Então, a gente quer eliminar esse movimento turbulento de todas as maneiras, para que a gente tenha um movimento mais fluido aqui. Então, por isso que nós vamos pegar o que nós chamamos de escoamento irrotacional. Então, por exemplo, ó, imagine que você tem um fluido aqui, água, e ele vai passar através de uma pedra, vamos chamar assim, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui poderia ser o vácuo também, onde você tem aqui uma forma, vácuo não, o ar, por exemplo, o fluxo de ar passando por um sistema. Então, você vai fazer o estudo aerodinâmico desse objeto aqui. Então, quando você tem o escoamento irrotacional, as partículas do fluido, elas passam pelo material, tá vendo, ó, acompanhando pelo laser, sem sofrer rotação. Agora, quando você tem um escoamento real, que é o rotacional, quando você passa pelo material, você vai produzir aqui, ó, uma turbulência. E é essa turbulência que você produz aqui depois que passou, e aí você vai modificar a pressão aqui, que vai pegar e produzir uma força aqui. Então, você tem um arrasto aerodinâmico diferente de zero. Então, quanto menos turbulento for o fluido em volta do seu objeto, menor é a força de arrasto. Dizem, né, em alguns livros, eu já li também, que uma das melhores formas aerodinâmicas, onde você tem a aproximação do escoamento irrotacional, é de uma gota de água caindo. Então, aquele formato da gota de água, que é mais arredondado, onde ela vai caindo e vai afinando para cima, né? Não sei se eu consigo desenhar aqui, mais ou menos assim, você tem uma melhor aerodinâmica. Porque quando o fluido passar por aqui, o que a gente vai ter de arrasto depois vai ser muito pequeno. Então, é praticamente um escoamento irrotacional. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? A partir do momento em que nós temos essas 4 aproximações, nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia, ou seja, colocar esses fluidos reais como sendo ideais e ver o que acontece quando nós ligamos, por exemplo, uma mangueira de jardim. Então, nós vamos fazer esse estudo através de 2 equações. Primeiro, a equação da continuidade e depois a equação de Bernoulli. Lembrando do que eu falei agorinha mesmo, a equação de Bernoulli, com algumas aplicações, a gente cai na equação da continuidade. Aí alguns devem perguntar, para que eu vou estudar a equação da continuidade? Porque ela é mais simples do que a equação de Bernoulli, tá? E através da equação da continuidade, a gente vai chegar num resultado importante, que é o que a gente chama de razão mássica ou vazão volumétrica
do fluido, que é uma quantidade importante, principalmente quando você faz estudos hidrodinâmicos, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou parar essa apresentação e mostrar uma simulação que é bem legal para a gente imaginar. Agora, imagine a seguinte situação, tá? Eu acho que eu vou até mostrar a simulação primeiro. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou parar aqui a apresentação, tá? Porque eu vou ter que ir para uma outra apresentação. Então, vamos aqui apresentar uma janela de novamente, e é essa daqui. Então, vamos lá. Agora, vocês estão vendo, eu não sei se... Me dá um retorno, por favor, no chat. Quando eu estou mostrando aqui a simulação, vocês conseguem ver o mouse também, o pointer, a setinha do mouse, por favor? Valeu, obrigado, Carlos. Obrigado, gente. Então, esse daqui é lá do FET, né? Eu estou com o sistema pausado aqui, e aqui tem uma tubulação. Então, vem aqui água por aqui, passa por essa tubulação aqui transparente, para a gente poder ver. Muito bem. Eu vou acionar aqui a tubulação, e eu vou marcar os pontos só para vocês verem que tem água passando, tá vendo? Então, eu liguei a tubulação, e eu estou mostrando aqui as partículas de água que nós temos. Vou tirar esses pontos por enquanto, e eu vou marcar alguns pontos específicos. Olha, a água continua vazando, e eu aperto aqui e observe que uma certa quantidade de água passou. Foi muito rápido, então vou colocar em câmera lenta. Ó. Então agora vou dar um pause aqui agora para vocês verem. Observe que as partículas da água, essas marcadinhas em preto aqui, ó, todas elas estão caminhando junto. Se todas elas estão caminhando junto, significa que aquelas 4 aproximações que eu fiz lá atrás, elas são corretas, tá? Ou seja, a densidade continua a mesma, a velocidade de propagação continua a mesma, que mais? Não está rotacionando e não tem atrito com a tubulação. Então, eu vou soltar novamente aqui, ó, observe que elas caminham todas juntas. Bom? Então, aquelas 4 aproximações, vou colocar aqui mais novamente para vocês verem, significa isso. Agora eu vou quebrar uma das aproximações. Eu vou colocar aqui, ó, atrito. Então, agora eu tenho um atrito do fluido com as paredes da minha tubulação. Vamos colocar aqui marcação para ver o que acontece. Ó. Observe que... Eu dei um pause aqui. Observem que eu coloquei aqui agora atrito entre a tubulação e o fluido e as partículas que estão mais na periferia do fluido, elas sofrem arrasto. Ou seja, elas estão sendo... eu não tenho mais um fluido não viscoso. Então, o atrito com as paredes da tubulação faz com que ela diminua a velocidade. Diminuindo a velocidade, o atrito vai diminuir a velocidade, aquela primeira aproximação nossa, ela é desfeita. Então, a gente já perdeu isso. Então, o estudo fica mais complicado. Bom? Então, ó, se a gente continuar o movimento, quanto mais longo for essa tubulação, ó, olha o que aconteceu. A posição delas aqui ficou para trás. Ah, Renato, eu não acredito nisso, não. Beleza, né? A gente tem aqui, ó, um medidor de velocidade. Eu vou manter aqui o atrito. E aí eu vou colocar o medidor de velocidade bem aqui no limite, ó. 3,6 é a velocidade com que a água está escorrendo, fluindo por essa tubulação. Agora, observe o que vai acontecer quando eu vou trazendo ela para o meio, ó. Eu vou trazendo ela para o meio, cheguei em 7, 7,1, 7,2, esse é o maior valor da minha velocidade.
Vamos colocar aqui os pontinhos de novo, ó. Opa, perdão, cadê o pause aqui? Perdi o pause, né? Então, se a gente observar aqui, ó, o central que não tem atrito nenhum, ou praticamente zero de atrito, é a maior velocidade. Se eu for baixando novamente o nosso medidor de velocidade, quando chegar na parede, ele vai chegar novamente em 3,7, que é o menor valor. Ah, Renato, então mostra lá com o sem atrito. Vamos tirar o atrito aqui, é só clicar aqui em fricção, tá? Agora, ó, 7,2, tudo 7,2, ó. A velocidade é constante em todos os pontos do nosso fluido. Beleza? Muito bem, vamos tirar isso daqui. Eu vou medir o fluxo. Então, observe que eu tenho aqui, ó, uma determinada área. Se eu pegar essa área e multiplicar pela taxa de fluxo, né, que é litros por segundo, nós vamos ter o fluxo de fluidos que vai passar por essa área. A gente vai falar disso daqui a pouquinho na nossa lei da continuidade. Muito bem, deixa eu tirar isso daqui de novo. A pressão, o que acontece com a pressão? Se eu colocar bem na extremidade, eu vou ter 95,42 kPa. Se eu for chegando para o centro, eu vou aumentando, tá? E observe que quando chega do lado de cá, é o maior valor, porque eu tenho essa coluna todinha de ar e mais essa coluninha aqui de água. Então, cada vez mais aqui para baixo da tubulação, a pressão vai ser maior. Se a gente pegar um ponto médio, a pressão ela é dada por isso daqui. Vamos tirar ela de novo daqui. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou manter a minha tubulação o mais reta possível, só que eu vou estreitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 aqui. Eu vou estreitar, aliás, eu vou alargar essas primeiras aqui, essas 3 primeiras eu vou alargar ao máximo. Ó. Então, eu vou puxar aqui, colocar até o limite aqui da grama. Essa outra aqui eu também vou puxar aqui para deixar retinho. Vou puxar aqui assim, ó. Tentar fazer um formato bonitinho. Aí. Então, o que vai acontecer agora? Eu tenho uma área muito grande daqui, e aqui eu tenho uma área menorzinha. Bom, vou deixar uma figura mais bonitinha. Agora a água está escoando novamente, ainda, tá? Eu não parei. Eu vou marcar os pontos para vocês verem o que acontece. Eu vou deixar em velocidade normal. Então, aqui a água está vindo com uma determinada velocidade. Quando elas passam para a parte que está estreita, ela ganha velocidade. E é isso que eu vou mostrar para vocês na equação da continuidade daqui a pouquinho. Ó. Então, se você perceber, a velocidade que ela passa nesta área, que é menor do que essa, tem que ser maior. Então, a área pequena, eu preciso de uma velocidade alta. Área grande, eu preciso de uma velocidade pequena. Então, se eu pegar esta área e multiplicar pela velocidade, essa área e multiplicar pela velocidade, a quantidade de águas que vai fluir é a mesma. Ó. Aqui está colocando de 5.621 litros por segundo. Vamos colocar aqui a velocidade. Ó. Primeiro eu vou colocar a velocidade aqui, na saída da tubulação. Deixa eu dar aqui para vocês continuarem vendo. A velocidade nessa tubulação é de 0,9 metros por segundo. Ó, quando eu chego aqui no final da tubulação, ela já é de 7,2. Então, ela aumentou bastante
a quantidade, a velocidade dela. Bom? E é por isso que a gente chama de equação da continuidade, porque a quantidade de águas que passa por aqui, num certo tempo, tem que ser a mesma quantidade de água que passa por aqui no mesmo tempo. Tá? Eu não sei se eu consigo colocar dois. Ah, consigo, ó. Vou colocar aqui bem no rumo. Observe a diferença entre as velocidades. Tá bom? Obviamente, a pressão aqui, ó, vamos colocar na mesma posição, é diferente daqui, né? Porque aqui, ó, eu tenho mais água aqui fazendo, movimentando, então a pressão é maior. Quando a gente aumenta a velocidade, a pressão é menor. Lembra lá da asa do avião que eu falei para vocês? Então, quanto maior a velocidade, menor a pressão. Tá bom? Vamos tirar essas coisinhas daqui, que eu não vou precisar deles agora. É claro, gente, que se eu aumentar aqui, ó, vou colocar aqui no nível da grama de novo, ó, mais ou menos, né? Então, observe que a água vem, ela aumenta a velocidade aqui e depois volta para a velocidade comum, ó. Ó, 0,9 aqui, 0,9 de cá. Nesse ponto aqui, que é o mais estreito, a velocidade, ela é de 7,2 metros por segundo. Então, vamos voltar lá na apresentação do PowerPoint. Deixa eu tirar isso daqui. Vou voltar para a minha configuração original, porque depois eu vou usar isso daqui para fazer a equação de Bernoulli. Então, é mais fácil a gente partir do zero e deixar prontinho aqui. Deixar um stop aqui. Depois eu volto aqui, tá? Vamos trocar a apresentação aqui novamente. Muito bem, então vamos lá. Essa figura aqui está representando aquela tubulação nossa, ó. Então, aqui eu tenho uma área maior, que eu estou chamando de A1, e uma certa velocidade, né? Que é V1, esse V1 aqui, ó. Essa área 2 é menor e tem um vetor velocidade V2 um pouco maior. Essa distância aqui, ó, né, que nessa figura está sendo chamada de V1 delta dt, tem que ser essa distância aqui, não são iguais não, tá? Essa distância aqui vai ser V2 dt. Ou seja, eu tenho aqui um dx2 e aqui um dx1. Quando eu pegar essa área 1 e multiplicar por dx1, eu vou até colocar com o meu pincel, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Então, ó, esta distância eu vou chamar de dx1. E essa outra distância aqui, ó, eu vou chamar de dx2. Porque eu sei que o volume de água ou de fluido que passa por aqui tem que ser igual ao volume de água que passa por aqui. Não existe nenhuma fonte e nenhum sumidouro de fluidos entre essas duas áreas. Então, é daí que eu vou começar a nossa prova da equação da continuidade. Ó. Para o intervalo de tempo ΔT, que a figura chamou de dt, uma certa quantidade de água entra pela área 1, ou seja, o volume 1. Então, a mesma quantidade de água vai sair lá na área 2. Tá? A velocidade V1 é igual a ΔX dividido por ΔT1. Então, ΔX é igual a V vezes ΔT. Então, eu tenho o 1 aqui e o 2 também, que são esses dx, dx, que coloquei aqui na figura. Volume é área vezes ΔX.
Então, se eu pegar esse ΔX e substituir aqui, ó, eu vou ficar com A, V, ΔT. Nós sabemos, né, e eu falei para vocês, e vocês devem ter concordado comigo, que V1, ou seja, o volume que entra, que passa pela área 1, tem que ser igual ao V2, que é o volume que passa pela área 2. Então, eu vou substituir isso daqui e vou substituir esse termo aqui. Por isso que eu fiquei com A1, V1, ΔT, A2, V2, ΔT. O ΔT cancela com o ΔT, e aí, finalmente, eu chego na equação da continuidade. Ela recebe esse nome justamente... Opa, caiu o fone aqui. Ela recebe esse nome justamente pela continuidade de fluxo, ou seja, de volume de fluido que atravessa as duas áreas. Então, A1, V1 é igual a A2, V2. Tá bom? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? A gente até vai fazer um exercíciozinho parecido com essas duas figuras aqui, ó. Deixa eu só reescrever aqui, porque aí fica mais fácil da gente ver. Então, eu sei que A1, V1 é igual a A2, V2. E aí eu coloquei aqui 3 situações para nós. Ó, se a área 1 for igual à área 2, as velocidades são iguais. Isso nós vimos lá na simulação. Tá? Então, eu coloquei lá, nós mostramos lá 7,2, 7,4, não lembro agora, tanto na entrada da tubulação quanto na saída. Quando eu aumentei a tubulação da esquerda, né, que era a entrada, vamos chamar assim, vou chamar de área 1, e deixei a tubulação da direita pequenininha, ou seja, a área 1 é maior do que a área 2, significa que a velocidade 1 é menor do que a velocidade 2. Aí dava 0,9 de um lado, 7,4 do outro, eu acho, 7,2, algo assim. E se a gente fizer a área 1 menor do que a área 2, tá? Aí nós vamos ter uma inversão das velocidades. Então, opa, aqui o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aqui é assim, ó. A área 1 vai ficar maior do que a velocidade 1 vai ficar maior do que a velocidade 2. É por isso, gente, que quando você quer jogar a água mais longe, ou seja, esguichar a água numa posição mais longa, você aperta o bico da mangueira. Então, quando você faz esse aperto, você está diminuindo a área que a água vai sair daqui, e com isso ela ganha velocidade. Você vai ter um aumento, então, da velocidade de propagação. É por isso que a gente usa os irrigadores de jardim de uma mangueira, né? Então, você coloca aqui a mangueira. Esse aqui é feito com garrafa PET, tá? Então, você faz vários furos na garrafa PET. Quem mora em casa, tiver jardim, pode fazer isso. Você adapta aqui a saída da mangueira no bocal da garrafa PET, faz vários furos. De preferência, você faz furo só de um lado, tá? Porque para a água não ficar empoçada muito debaixo da garrafa PET. Então, você faz alguns furos aqui, pequenininhos, vários furos, e aí a água vai entrar aqui e vai ganhar velocidade para sair pelos furinhos aqui. A gente vai fazer até um exercício daqui a pouquinho. Esse daqui já é um irrigador comercial, né, onde ele é feito normalmente. E aqui acho que todo mundo já viu esse bocal que a gente compra de gatilho para mangueira. Então, você conecta a mangueira nesse gatilho, e aqui tem vários furinhos, e aí você tem a água saindo com velocidade maior e alcançando maiores distâncias. Então, esses são as aplicações da equação da continuidade. Antes de fazer o exercício, eu vou escrever novamente aqui, ó, a equação da continuidade, aí fica fácil a gente ver.
A1, V1 é igual a A2, V2. Então, o que que acontece? Esse lado esquerdo tem que ser igual a esse lado direito. Esse lado esquerdo nós vamos chamar de R. Ou seja, vazão volumétrica. E o lado direito também a gente chama de R. Então, a equação da continuidade ela pode ser escrita assim, ó, R1 que é igual a R2. A vazão volumétrica do lado da entrada da mangueira tem que ser igual à vazão volumétrica da saída da mangueira. Bom, alguns livros colocam um Vzinho aqui, ó. Eu vou explicar por que esse Vzinho. Então, vazão volumétrica. Alguns livros, gente, eu gosto de falar isso para vocês, porque depois vocês podem ver uma anotação, aqui não é mais não, tá? Aqui é igual. Vocês podem ver alguma anotação diferente. Em alguns livros se usa a letra Q. Q1 igual a Q2. Tá? Eles chamam também isso, essa vazão volumétrica, de fluxo de fluidos. Eu prefiro chamar de vazão volumétrica, que é o termo que o Halliday usa, da mesma maneira. Tá bom? Quando você pega a vazão volumétrica e multiplica pela densidade ou pela massa específica do fluido, ó, tá vendo? Ó? Eu peguei o RV e multipliquei pela densidade ou massa específica do fluido. Esse nome a gente dá ou seja, ρ vezes a área vezes o volume, cuidado para não confundir, vezes a velocidade, eu acabei confundindo, né? Isso aqui é velocidade, tá? Não é volume. Volume a gente vai usar o V maiúsculo. Nós chamamos isso de vazão mássica, ou seja, a quantidade de massa de fluido que passa por segundos pela sua tubulação. Observe que a vazão volumétrica é dada em metros cúbicos por segundo e a razão máxima é dada em quilogramas por segundo. Bom? Então, vamos falar sobre a equação de Bernoulli. Vamos lá, já comecei mesmo. Bernoulli, ele foi um matemático suíço, né? Todo mundo imagina que ele fosse italiano, né, pelo sobrenome, mas ele é suíço. Isso aqui é uma imagem representativa dele. Membro de uma família de talentosos matemáticos, físicos e filósofos. É particularmente lembrado por suas aplicações da matemática até a mecânica, especialmente a mecânica de fluidos. Então, Bernoulli trabalhou muito com mecânica de fluidos. E pelo seu trabalho pioneiro em probabilidade estatística. É o primeiro a entender a pressão atmosférica em termos moleculares. Então, Bernoulli fez bastante trabalho sobre isso. Eu vou voltar lá na animação, na simulação, para mostrar para vocês o que acontece para a gente mostrar a equação de Bernoulli. Então, vamos compartilhar aqui a apresentação. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu ocultar isso daqui. Vou ligar aqui a nossa água de novo. Eu só vou diminuir aqui a quantidade a taxa de fluxo, tá? Para ficar um pouquinho mais lento aqui. Agora, observem que a tubulação de entrada está no mesmo nível da tubulação de saída. Então, a água, né, se a gente vier aqui, ó, medir 3,7 aqui, 3,7 aqui também. Mesma coisa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tubulação aqui de entrada, vou baixar o máximo possível, e a tubulação de saída, eu vou colocar no máximo que ela pode. Aqui ela já chegou no máximo dela. Eu não alterei a área, nem de entrada e nem de saída. E vamos medir a velocidade das nossas partículas. Ó. Então, aqui no centro, 3,7.
aqui na saída continua com 3,7. Então, não mudou significativamente, quer dizer, não mudou nada a velocidade. O que acontece com a pressão? Na entrada eu tenho 125,3, na saída eu tenho 107. Houve, então, uma diferença na pressão. Essa diferença na pressão, ela é causada principalmente pela altura da nossa tubulação. Então, como aqui está mais fundo, então eu tenho uma maior pressão acontecendo ali. Beleza? Vamos colocar aqui no slow motion, vou tirar esses pontos daqui, esperar ele acabar, que eu vou colocar aqueles pontinhos pretos novamente, ó. Então tá aqui, ó. Então observe que o fluxo, ele continua constante, ó. Ele vai se movimentando, todas as partículas iguaizinhas, tá? Passa por aqui, não altera a velocidade e passou por aqui sem nenhum problema. Tá bom? Mas a pressão, como a tubulação é diferente, então, agora nós precisamos envolver essa altura. Se eu chamar essa altura aqui de zero, essa altura aqui vai ser um H. Então, existe uma diferença na tubulação. Então, nós vamos agora voltar lá para o... é claro, gente, deixa eu colocar aqui, né? Vou colocar os pontos de novo. Se eu tiver aqui um aumento da tubulação, ó, uma área grande daqui, é óbvio que eu vou ter uma diferença na velocidade. 0,9 aqui e 3,7 aqui. Isso acontece devido à equação da continuidade. Então, a equação da continuidade, ela vai estar dentro da equação de Bernoulli. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação da aula. Eu poderia usar a tela cheia, mas eu não gosto, não, porque fica mostrando coisa demais. E aí acaba misturando as coisas. Só ocultar isso daqui. Então, agora, ó, eu peguei aqui uma tubulação. Essa tubulação, observa que ela está numa altura H1. Deixa eu colocar aqui na canetinha, que é mais fácil. O eixo principal dela está nessa altura H1, ó, essa daqui. Aí, essa tubulação, além de aumentar a área, ou seja, ficar com a boca grande, eu ainda suspendi a saída dela. Então, eu tenho uma área 1, que é menor do que a área 2, e a altura 1 menor do que a altura 2. O volume que vai passar aqui, que a gente chama de V1, vai continuar sendo igual ao volume V2 aqui. Só que agora eu tenho que envolver essa quantidade H1 que não tinha lá na equação da continuidade. Na verdade, essa altura, ela estava lá, só que como uma é igual à outra, a gente acabava cancelando na equação, tá bom? Então, vamos lá. De novo, né? Em um intervalo de tempo, no mesmo intervalo de tempo, o fluido que entra em 1 vai ser a mesma quantidade de fluido que vai sair de 2. Por isso que a gente fala que V1 é igual a V2. Usando o princípio da conservação de energia, nós vamos utilizar o teorema trabalho e energia da seguinte maneira. Olha a importância de ter estudado Física 1. O teorema trabalho e energia é um dos teoremas mais importantes que nós temos, e a gente usa bastante, que me diz o seguinte: o trabalho realizado em qualquer substância ou em qualquer corpo é igual à variação da energia cinética desse objeto, ou desse corpo. Então, se eu realizar trabalho sobre um fluido, eu vou alterar a energia cinética desse fluido. E esse fluido tem energia cinética, sim, porque o fluido, você pode pegar pedacinhos pequenos do fluido e ele vai entrar em movimento. Então, partículas em movimento, energia cinética. E essa variação, eu vou puxar aqui em cima, ó, eu vou escrever assim, ó,
vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Eu coloquei K porque eu estou acostumado, tá? Mas vamos colocar igual está aqui na... Só para ficar igualzinho a figura. Então, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Quem é a energia cinética inicial? É do lado de cá, ó. É o 1. Então, eu vou escrever aqui. Então, a final vai ser o 2. Energia cinética 2 menos a energia cinética 1. Energia cinética, eu calculo dessa maneira. E a 1 dessa maneira. Por que que nessa equação eu estou pegando um ΔM e não M? Porque aqui, ó, eu estou pegando somente uma certa quantidade de água, ΔM aqui, que vai ser a mesma quantidade de água daqui. Bom? Então, vou substituir, no lugar de ΔM, Rho ΔV maiúsculo, né? Lembre-se que a densidade ou massa específica é M sobre volume. Então, se eu pego um ΔM, eu vou pegar também um ΔV. Então, daqui a gente escreve que ΔM é igual a Rho, que é constante, vezes ΔV. Lembra lá de uma das aproximações nossa que esse Rho é constante. Se o Rho não fosse constante, gente, aqui eu teria um ΔRho também. Aí eu ficava Rho ΔV mais V ΔRho. Ou seja, era uma variação a mais na nossa conta. E isso, obviamente, interfere nos nossos resultados. Então, o lado direito, perdão, o lado direito do meu trabalho energia, do meu teorema trabalho-energia, vai ficar desse jeito, ó. 1 sobre 2 Rho ΔV, que é constante, então eu vou colocar em evidência, V2 menos V1. Então, esse lado aqui, eu vou segurar ele um pouquinho, tá bom? O trabalho, que é o lado esquerdo do meu teorema, eu vou resolver ele separado. Só que esse trabalho, ele vai vir de duas fontes. São duas situações que produzem trabalho sobre o meu fluido. Uma delas é o que a gente chama de gravitacional. Por que gravitacional? Porque essa quantidade de água aqui, ó, ela vai ter que subir o morro. Observe que essa água, ela vai sair de uma altura H1 para uma altura H2. Então, a gente sabe que esse trabalho gravitacional, ele tem que vencer a ação da gravidade para poder subir. Então, eu tenho que realizar trabalho contra a gravidade. E o outro trabalho, que vai ser dividido em duas partes também, ó, esse trabalho total, ele vai ser dividido nessas duas partes, e essa pressão, essa parte do trabalho que é devido à pressão, também vai ser em duas partes. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Essa pressão é o trabalho realizado por essa pressão P1 do lado de cá e a pressão P2 do lado de cá. Estas duas pressões são diferentes, porque elas estão a alturas diferentes. Ah, então vamos começar a trabalhar esse lado esquerdo do meu teorema. Bora lá. Vamos fazer primeiro o trabalho gravitacional, eu vou chamar de WG, que é o mais fácil. A gente sabe que trabalho até vou escrever aqui, né? O trabalho é uma grandeza escalar, ela vem de força escalar deslocamento. Então, isso daqui vai ficar FD cosseno de θ. Lembrando que esse ângulo θ é o ângulo entre a força e o deslocamento.
Esta força é a força-peso. E nós sabemos que a força-peso é sempre vertical para baixo. E o nosso fluido, ele vai deslocar para cima. Então, esse aqui é o deslocamento. Vamos voltar à figura aqui, ó. Observe que ele vai sair daqui de baixo e vai subir. Então, ele vai deslocar para cima. Ó. O ângulo entre essas duas forças aqui é de 180 graus. Então, eu vou ficar, então, com mg vezes a diferença entre H1 e H2, que aqui eu estou chamando de Y2 menos Y1, tá? Y2 menos Y1, que é a altura que ele está se deslocando, vezes cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1, por isso que apareceu esse menos aqui, ó. Como nós estamos pegando só um pouquinho da massa, nós escrevemos delta M vezes G vezes H2 menos H1. No lugar do delta M, de novo, eu substituí por ρg, ρ vezes delta V, né, que é o volume, vezes a gravidade. E isso vezes a diferença aqui. Naquela figura nossa, que é H2 e aqui é H1, tá? Não é a mesma coisa. Então, esse é o trabalho que a gente tem da força gravitacional. Agora vamos fazer o trabalho da força da pressão. Então, um já foi resolvido, que é esse daqui, já está pronto. Depois eu vou juntar nos dois. Agora vamos resolver, deixa eu voltar aqui rapidinho, essa outra parte aqui, ó. Essa daqui já foi ok, agora vamos resolver essa daqui. Lembre-se que essa aqui serão duas partes, uma da P1 e a outra da P2. Então tá aqui, ó. O trabalho devido à pressão vai ser força vezes dx. Força da pressão é pressão vezes a área. E dx, o que seria esse dx? É esse termo aqui, ó. É o quanto essa coluna de água vai deslocar, tanto aqui quanto aqui, ó. Então, por isso que é o dx. Juntei a área com o dx para chamar de volume. Então, o trabalho da pressão é igual a P vezes delta V. Agora, observe o seguinte. Eu tenho um trabalho realizado sobre o sistema e eu tenho um trabalho que o sistema realiza. O que o sistema realiza é negativo P2. E o que a gente faz sobre o sistema é P1 delta V. Vamos voltar na figura. É ruim voltar assim, né? Mas não tem jeito. Esse P1, ele vai realizar um trabalho sobre o sistema, que é essa água aqui, ó. Essa coluna de fluidos. Então, por isso que a gente chama ele de positivo. Se esse a gente chama de positivo, esse outro é um trabalho realizado pelo sistema, que é o fluido que está aqui no interior da nossa tubulação. Então, se eu adoto um como positivo, o outro vai ser negativo. Por isso que esse daqui negativo e esse positivo. Vou substituir isso daqui. Tá? E vou somar os dois. Ó. Então, eu coloco o ΔV em evidência. Vai ficar P1 menos P2. Aí eu vou pegar o trabalho da força-peso gravitacional, o trabalho da pressão e vou somar. E lembre-se que isso tem que ser igual a delta, a variação da energia cinética. Lembrando que essa variação da energia cinética, nós já fizemos o lado direito do teorema trabalho-energia. Então, vamos lá. Ó, esse primeiro pedaço é o trabalho gravitacional e esse segundo pedaço é o trabalho da pressão. Ele, inclusive, está aqui, ó. Obviamente, isso daqui que a gente já tinha calculado, o lado direito é a variação da energia cinética do nosso sistema.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o que é... Ó, observe que o ΔV pode ser cancelado, porque ele tem dos dois lados da igualdade, e só. Aí, o que eu vou fazer? O que tiver índice 1, eu vou deixar do lado esquerdo, e o que tiver índice 2, eu vou deixar do lado direito. Então, vai ficar P1, tá ele aqui, mais 1 sobre 2 ρ V1 ao quadrado, mais ρ G1. Aí, do lado P2, vai ficar P2 mais 1 sobre 2 ρ V2 mais ρ GY2. Bom? Então, o que eu tenho do lado esquerdo, eu tenho do lado direito. Então, esse termo da esquerda tem que ser igual ao termo da direita. E aí, gente, o que vai acontecer? A equação de Bernoulli, que é extremamente importante na mecânica dos fluidos, é justamente isso daqui, ó. P mais 1 meio de ρ V quadrado mais ρ G Y ou H, isso sempre vai ser igual a uma constante, tá bom? Deixa eu ver se a gente chegou aonde eu queria, exatamente isso. Tá bom? Então, essa é a equação de Bernoulli que nós vamos utilizar para resolver alguns exercícios. A simulação está escrita errada, é porque eu ia fazer a simulação só depois de ter encontrado as equações. Com isso, então, nós fechamos a nossa teoria da hidrodinâmica, ou seja, a gente falou sobre os fluidos em movimentos, então, recapitulando um pouquinho, né? Nós definimos algumas aproximações para o caso de transformar um fluido real em fluido ideal, para que as contas sejam facilitadas. E aí, nós aplicamos isso em duas situações extremamente importantes, que é a equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Com isso, agora, nós podemos fazer alguns exercícios. Então, nós vamos começar a fazer exercícios agora. Eu vou fazer a chamada agora do primeiro horário. Vou começar a fazer alguns exercícios até 8h30. Acho que vai dar tempo de fazer dois, são 8h10 agora. Deixa eu entrar aqui no Fênix. Então, eu vou fazer a chamada. E você, a gente resolve esses dois exercícios, vai para o intervalo, retorna e faz o restante dos exercícios. Tá bom? Quem for responder por escrito, já vai escrevendo aí no chat presente. Quando eu chamar o nome, aí sim que você envia para mim. Não envia ainda não, tá? Somente quando eu chamar pelo nome. Quem for responder verbalmente, né? É só responder, abrir o microfone e responder. Lembre-se que eu vou fazer chamada nos dois horários, tá? Essa primeira chamada é somente desse horário. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Abraão Rodrigues. Não. Alessandra Souza. André Messias. Obrigado. Carlos Henrique. Valeu. Eduardo Dias. Eduardo Dias. Gabriel Santos Duarte. Gabriel Santos Duarte. Jean Carlos.
Jean Carlos, João Paulo Silva, tem que ser mais rápido, viu, gente? Pelo amor de Deus. João Paulo Silva, Leandro Soares, Lucas Rodrigues, Luciana, valeu, Matheus Micael, Ronaldo Gonçalves, obrigado, Tiago Nonato, obrigado, Vanessa Xavier, valeu, o Erickson, Yasmin, obrigado. Então, chamei todos. Alguém que chegou depois da chamada? Não? Eu vou salvar aqui. No próximo horário, eu faço a chamada de novo. Então, vamos para o exercício. Os exercícios de fluido são bem tranquilos, tá, gente? Não tem muita dificuldade, não. Mas não deixem de estudar os exercícios que eu não fiz também. Lembrando que durante a semana, logo que acabar essa aula, eu vou postar o vídeo, se der tempo, e vou colocar essa resolução, né, ou seja, essa apresentação, junto com os exercícios, em PDF, lá no mural. O vídeo eu coloco lá no YouTube para vocês verem depois. E aí, eu vou criar lá no mural também uma notificação de dúvidas. Qualquer dúvida, né? Vocês vão colocar somente nesse mural que eu vou abrir para vocês. Porque aí todas as dúvidas ficam no mesmo lugar. Por exemplo, vamos supor que a Vanessa está com uma dúvida, ela escreve lá, num lugar, aí depois o Ronaldo não viu o que ela escreveu e faz a mesma pergunta. Então, colocando sempre no mesmo lugar, e aí eu vou criar, então, um mural de dúvidas, vocês vão colocando sempre as suas dúvidas lá dos exercícios que ficaram para trás, para que aí vocês possam resolver, tá bom? Então, vamos lá, que dá tempo para a gente fazer. Vamos em 15 minutos mais de aula. Deixa eu trocar aqui pela caneta branca. Uma mangueira de jardim com diâmetro interno de 1,9 centímetros. Então, aqui nessa figura, né, tá longe, mas dá para a gente imaginar. Aqui a parte em branca, eu vou chamar esse diâmetro aqui, ó, de D maiúsculo, que é o diâmetro da nossa mangueira de jardim. Então, o D maiúsculo, ele vale 1,9 centímetros. Quase 2 centímetros de diâmetro. Está ligado em um irrigador de gramado parado, o irrigador está quietinho lá, que consiste simplesmente de uma carcaça com 24 furos. Então, eu vou chamar de N 24 furos. Cada um desses furos, ou seja, se a gente vier aqui na figurinha, ó, eu vou ter um furinho aqui pequenininho e ele tem um diâmetro. Esse diâmetro Dzinho, que é o diâmetro de cada um dos furos, é de 0,13 centímetros. Então, você saiu de 1,9 para 0,13, só que você tem 24 desses furinhos. Se a água na mangueira possuir uma velocidade de 0,91, ou seja, o V1, que é a velocidade de entrada, é de 0,91 metros por segundo. Qual a velocidade, ou seja, a que velocidade a água sairá dos furos do irrigador? Então, eu quero saber o V2.
Então, para isso, eu vou utilizar a equação da continuidade, né, para fazer a nossa continha. Então, ó, a equação da continuidade, ela vai ser A1, V1, que é igual a A2, V2. Lembrando que A é a área e V é a velocidade. Como foi me dado o diâmetro, então eu tenho a área de um círculo. Então, essa área, ela é dada por πr². Mas lembre-se que o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, vai ficar d sobre 2 elevado ao quadrado. Ou seja, a área é π d ao quadrado, que é diâmetro, dividido por 4. Eu vou escrever assim, ó, π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado. Então, agora eu vou pegar isso e substituir aqui, ó. Então, vai ficar π sobre 4 vezes dzão ao quadrado, vezes o V1. Dzão é da mangueira, tá? Então, seria o D1. Do lado de cá vai ficar π sobre 4 vezes dzinho ao quadrado, que é cada um dos furos, só que eu tenho n furos, então eu vou multiplicar por n, porque eu tenho n áreas pequenininhas, vezes o V2 que eu quero descobrir. Esse π sobre 4 com esse π sobre 4 vai embora. Agora é só substituir os valores. Observem, gente, que eu não preciso, nesse exercício, transformar os centímetros para metros, porque eu vou ter centímetros ao quadrado aqui e centímetros ao quadrado do lado direito. Eles vão cancelar. Então, eu vou ficar com o dzão é 1,9 elevado ao quadrado, vezes a velocidade 1, que vale 0,91, que é igual ao dzinho, que vale 0,13 ao quadrado, vezes 24, porque são 24 furos, vezes a velocidade 2. Então, a velocidade 2, fazendo essa conta, né, elevando ao quadrado, multiplicando, depois passando, dividindo, depois confere a conta, por favor, vai dar aproximadamente 8,01 metros por segundo. Não se esqueçam das unidades, tá? No curso de física, a gente não pode deixar de colocar as unidades nas nossas figurinhas, nos nossos resultados. Beleza? Tranquilos? Alguma dúvida nesse exercício? Então, bora para o próximo. Dá para fazer mais um antes do intervalo. Aqui depois eu vou tirar, né? Porque às vezes eu coloco uma página a mais, achando que eu vou gastar mais página, e depois eu vou tirar essas páginas aqui. Então, exercício 16, tá? Então, é sempre na ordem lá dos exercícios da lista. Nós fizemos o 15, agora o 16. Ele me fala o seguinte: um tanque de área grande, ele não me deu essa área, tá? Essa área do tanque é cheia com água até a profundidade de 0,30 metros. Eu coloquei aqui uma figurinha, ó. Então, aqui está o meu tanque, e ele está completamente cheio. Essa profundidade é exatamente esse total aqui, ó. Então, eu coloquei aqui do lado, tá vendo, ó? Então, D é igual a 0,30 metros, 30 centímetros. Então, eu tenho um tanque de 30 centímetros de altura e eu tenho água aqui dentro completamente cheio. Bom?
E esse sistema está paradinho lá, está em equilíbrio. Aí ele fala o seguinte ainda. Um furo com a seção transversal de área 6,5 centímetros quadrados no fundo do tanque permite que a água seja drenada para fora. Então, eu vou fazer um furo aqui embaixo para a água vazar. Ó, fiz o furo. Esse furo tem uma área azão. Esse azão é de 6,5 centímetros quadrado. Cuidado com as unidades depois. Quando eu faço esse furo, a água começa a vazar, ó. Então, agora eu vou ter um vazamento de água aqui. Aqui em cima, a água sai com a mesma área, depois ela vai afinando, tá bom? Ele pergunta, na letra A, qual é a vazão de saída da água em metros cúbicos por segundo? Ele quer saber aquele RV. Eu vou colocar aqui depois. Então, aqui em cima eu tenho um RV, que é a vazão de água que vai passar por esse furo por segundo. Muito bem, aqui embaixo, como eu disse para vocês, aqui a água sai completamente aqui pelo esse furo, e aqui embaixo ele tem uma areazinha, né? Que é se vocês tiverem a oportunidade de ver o vazamento de água, né? Ele começa assim, é só abrir a torneira de casa, você vê que ela faz um funil, vamos chamar assim. Então, eu vou ter aqui uma área pequenininha, vou chamar esse A aqui, ó, essa área de Azinho. Aí o exercício pergunta o seguinte, na letra B, a que distância abaixo do fundo, ou seja, qual é o valor desse H, cadê? A que distância abaixo do fundo do tanque, a área da seção transversal da corrente será igual à metade da área do furo. Ou seja, quando esse Azinho for Azão sobre 2, obviamente a minha figura não está em escala, tá? Qual vai ser o valor desse H? Então, o exercício ele quer que a gente calcule na letra A. Cadê o... Na letra A, ele quer que a gente calcule o RV. Opa, saiu feio esse R, né? O RV. E na letra B, eu quero calcular esse H. Muito bem. Na letra, nós sabemos que RV é a área vezes a velocidade. Deixa eu só ver aqui. Carlos, deve ser qualquer coisa você reinicializa, tá? Sai e volta. Mais alguém está com problema de travamento aí? Ou só o Carlos? A Vanessa falou que está ok. A gente vai dar... Daqui a pouquinho a gente vai parar, só resolver esse exercício, a gente para que dá... deve ter sido mesmo. A gente entende isso. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, ó, eu vou ter, para calcular esse RV, eu vou precisar saber qual é o valor dessa área aqui, e eu vou precisar saber também qual é o valor dessa velocidade aqui embaixo. A área foi fornecida, é 6,5 centímetros quadrados, mas eu preciso saber qual é essa velocidade. Para isso, nós vamos recorrer lá da Física 1, movimento na vertical. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a equação, pode ser a equação de Torricelli, porque eu não tenho tempo, né? Que é o seguinte, ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G delta Y. Essa é a equação de Torricelli. O V0 é a velocidade da água aqui em cima, ó. Quando
esse furo estiver fechado, essa velocidade inicial ela vale zero. Quando você abre esse furo, uma partícula de água que estava em repouso, ela vai começar a entrar em movimento e vai atravessar, ou seja, vai chegar aqui embaixo com uma velocidade v, que é o que eu vou calcular. Então, esse termo aqui vale zero. Esse ΔY vai ser justamente a nossa profundidade do tanque, que é o D, é o quanto que ele vai andar. Então, eu vou escrever que V2 é igual a 2 vezes G vezes D. Então, eu vou ficar com 2 vezes 9,8 vezes 0,30. Isso, certinho, né? Certo. Aí, eu vou calcular essa velocidade. Vamos lá. Então, 2 vezes 9,8 vezes 0,3 vai dar 5,88. Tiro a raiz quadrada disso, 2,42. 2,42 metros por segundo. Essa é a velocidade que ela chegou aqui, ó. 2,42 metros por segundo. Agora eu vou pegar essa velocidade e jogar aqui. Então, ó, RV é igual. Agora tomem cuidado, porque a área está em centímetros, e a velocidade é em metros por segundo. Então, eu tenho que transformar tudo em metros por segundo. Ou os centímetros em metros. Então, vai ficar assim, ó. 6,5. Lembre-se que o centi, o Czinho do centímetro, vale 10 a menos 2. Elevado ao quadrado, então vai ficar vezes 10 a menos 4. Vezes a velocidade de 2,42 metros por segundo. Então, a vazão de saída de água vai ficar, vou pegar aqui, 6,5 expoente a menos 4 vezes 2,42, nós vamos chegar no resultado de 1,57, 1,6, eu vou arredondar, vezes 10 a menos 3. Então, 1,6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. É uma vazão pequena, tá? Mas nós conseguimos fazer o cálculo dela. Beleza? Vamos para a letra B. Para fazer a letra B, nós vamos fazer o seguinte. Então, a gente vai partir da equação da continuidade. Eu vou passar para o outro lado para não ficar muito espremido aqui. E eu me coloquei aqui. Vou fazer espremido aqui, então. Então, a letra B, vou colocar aqui, ó. Eu vou pegar A1, V1 é igual a A2, V2. A área 1 vai ser aqui na saída, ó. E o ponto 2 vai ser aqui embaixo. Então, o A1 vai ser o nosso Azão e o V1 vai ser a nossa velocidade que nós acabamos de achar no item A, que eu vou chamar de V1. O A2 é o nosso Azinho e o V2 eu vou ter que calcular, porque eu não sei. E aí, gente, eu vou usar a mesma expressão de novo, ó. Só que agora o V0 meu não vai ser mais zero, porque eu vou pegar essa distância aqui, ó. Esse ponto de saída. Então vai ficar assim, ó. V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2G delta Y. Bom? Então vamos lá. O meu V final é o V2 que eu quero descobrir. Então, V2 ao quadrado. O V0 vai ser o nosso V1, que é 2,42 ao quadrado, mais 2 vezes 9,8 vezes H. H é essa altura aqui, que é justamente o que eu quero descobrir. E aí eu vou substituir lá.
Então, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Eu fiz um cálculo de V2 aqui. Deixa eu ver aqui que eu fiz de... V2 é igual a 1 sobre A2. O V2 vai ficar igual ao V total. Tá, é porque eu vou substituir depois lá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos lá. Lembrei o que eu quero fazer. Eu vou isolar o V2 aqui, aí eu vou ficar com A vezes V1 dividido pelo Azinho. Mas o Azinho é A sobre 2. O A vai embora, então o V2 vai ficar, esse A cancela com esse A, o 2 vai passar lá para cima, vezes o V1. O V1 vale quanto? 2,42. 2,42. Então, daqui eu vou tirar que o meu V2 é igual a 4,84 metros por segundo. Vou substituir isto aqui, ó. E aí eu já calculo o meu H. Então, eu vou ficar com 4,84 ao quadrado, que é igual a 2,42 ao quadrado, mais 18,6, não, 19,6, perdão. Tomando pé. Então, 19,6 vezes H. Elevo isso ao quadrado, elevo esse termo ao quadrado, passo ele para cá subtraindo e depois dividir por isso. Então, eu vou encontrar o meu H. Vamos fazendo a continha, vamos lá. 4,84 ao quadrado, menos 2,42 ao quadrado, vai dar 17,56. Dividido por 19,6, vai dar 0,89. Ou seja, aproximadamente 0,9 metros. 90 centímetros. Ou seja, o fluxo de água vai estreitar quase 1 metro abaixo da da base do nosso tanque. Tá bom? Então, só recapitulando, eu usei a equação da continuidade aqui, achei o valor de V2, substituí na equação de Torricelli para o furo e para o fluxo de água, substituí o valor de V2 de K, e aí calculei o H, porque é justamente o termo que a gente queria que aparece aqui na equação de Torricelli. Bom? Então, são 8h33. Da hora eu passo a mão aqui no fone. Então, são 8h33, nós vamos para o intervalo. Eu vou parar a gravação dessa aula. E aí, quando a gente retornar às 8h50, tá, que é o horário, 8h50, pontualmente eu começo a